Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast Tirando o Jaleco. Hoje estamos no 9º episódio e podcast que vocês já conhecem, que sabe que o objetivo é falar de saúde, de medicina, enfermagem, né, de uma maneira mais informal, mais liberal, para que vocês saibam como é que funciona a saúde nos seus bastidores. E hoje a gente tem um convidado especial, que é Cláudio Feres, né? Secretário de Saúde de Brumado, mas antes de ser secretário de Saúde, ele é farmacêutico de formação. Não é isso, Cláudio? Bem-vindo ao podcast Tirando o Jaleco. E eu queria fazer uma pergunta a você, que eu sempre faço a todos os convidados que vêm aqui. Como você chegou em farmácia? O que fez você a fazer farmácia, né? A faculdade, né? O academicismo, né? De farmácia? E daí, como você chegou a ser secretário de Saúde? Primeiro, agradecer pelo convite, doutor Sandro. Para mim é uma honra, um prazer participar desse podcast contigo. Tenho acompanhado, já vi seus 8 episódios e confesso que estou muito feliz em poder fazer esse bate-papo. A gente que já se conhece de longa data, conversa muito sobre saúde pública, sobre SUS. Então, falar um pouco mais de forma, como você mesmo disse, descontraída, não tenho dúvida que será um momento muito prazeroso. Olha, eu escolhi o curso de farmácia incentivado até por um tio, que é homeopata. Ele é apaixonado por homeopatia, tive muitos momentos de conversas com ele e acabei gostando da área, né, do que a gente conversava. E fui fazer farmácia lá no estado do Espírito Santo, em Vitória. Apesar de ser brumadense, eu tenho algumas raízes em Minas Gerais. Então, meu pai é mineiro, minha mãe é baiana, se conheceram em Brumado. Eu tenho 4 filhos, né, tenho 3 irmãos. Todos nós nascemos na cidade de Brumado. E fui morar em Vitória, primeiro em Viçosa, Minas Gerais. Foi lá que eu tive esse maior contato com esse tio. Então, de lá fui fazer o curso de farmácia em Vitória e voltei para minha terra natal, Brumado. E confesso a você, apesar de ter feito farmácia por conta da homeopatia, nunca atuei na área, sempre atuei na área de bioquímica, sempre atuei na área de laboratório. E quando cheguei em Brumado, recebi um convite do prefeito para assumir o laboratório municipal. E naquela época, estou falando aqui em 2009, o governo do estado lançou a proposta de descentralização dos LACENs, que é a criação dos LACENzinhos, onde cada região de saúde do estado receberia um LACENzinho. E ele, na época, doido para antecipar, trazer logo esse processo para Brumado, eu confesso que vim de uma formação muito boa nessa área, porque participei, fiz muitos estágios e até trabalhei em um laboratório, no maior laboratório de análises clínicas do Espírito Santo, que é o Laboratório Tomasi. Então, vim com uma bagagem muito boa. E entrei de cabeça nesse projeto e conseguimos trazer o LACEN para Brumado. E dentro desse processo, houve a secretária à época pediu exoneração. E ele me fez esse convite. Para mim foi uma grande surpresa poder, no meio de tantos bons profissionais, excelentes profissionais que atuavam em Brumado, ser escolhido para assumir a Secretaria de Saúde, ainda tão jovem. Na época eu tinha, salvo engano, 25, 26 anos de idade. Jovem mesmo. E aceitei esse desafio e assumi a secretaria. Estou lá há 13 anos assumindo essa pasta que eu digo que uma outra escola. Né? Poder trabalhar com o prefeito Eduardo Vasconcelos, para mim, eu digo que foi um PhD na minha vida profissional. Quais os desafios de ser um secretário de saúde, que não deve ser uma coisa fácil, né? Lembrando a você que aqui quem está ouvindo aqui o podcast não só são pessoas leigas também, não são só pessoas da área de saúde.
Então, explica aí quais são os desafios e quais dificuldades que você tem enquanto secretário de saúde. Eu, assim, de antemão, eu já aviso a quem está ouvindo aqui o podcast que eu conheço o Cláudio já, acho que há 8 anos, alguma coisa assim, e Cláudio é um excelente gestor. A gente discute muito saúde pública, a gente discute muito como melhorar a qualidade assistencial. E aí eu sei, né, da qualidade, né, da resposta dele. Mas vamos lá. Olha, doutor, os desafios são inúmeros, mas sem sombra de dúvidas, o maior deles é poder garantir uma saúde pública de qualidade com pouco recurso. Todos sabem que a saúde ela recebe um baixo recurso. O custo para se manter uma saúde pública nesse país, esse valor que os municípios recebem são muito aquém da necessidade. Certo. Então, nós temos uma população que necessita, que tem direito de receber uma saúde, e muitas vezes nós não conseguimos atender esses anseios. E eu digo que está à disposição da população 24 horas, para mim é um prazer, porque quem faz gestão, quem se coloca à disposição em algum cargo público, primeiro ele tem que gostar de gente, gostar de pessoa, tem que ter um mínimo de empatia por alguém. Então, são esses, eu digo que os principais desafios de se garantir uma saúde pública de qualidade para uma população. No âmbito assim de hospital, que eu lido muito, né? Eu lido muito com SUS e aprendi muito. Eu tenho 30 anos aí gerindo médicos e equipes e tal. Eu aprendi com muitos administradores, eu tenho vários administradores que são referências, secretários de saúde como você. Eu aprendi que uma palavra que resume tudo isso, que é o uso racional do recurso. Você tem pouco recurso, né? Mas tem recursos que podem ser úteis de que você faça o uso racional dele, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. A gente discute muito isso, né? Fazendo o uso racional do recurso. A gente vê que se você não orienta a equipe assistencial de forma adequada, você tende a findar esses recursos mais rápido. Mas quando você faz o uso adequado, o uso racional, você acaba gerindo muito bem. A gente tem exemplos lá bons lá em Brumado, na UTI, na emergência, né? E eu acho que esse seria o resumo, né? Mais ou menos disso. Com certeza. Eu acho que essa frase aí, ela resume bem a importância de se cuidar do dinheiro que é do cidadão, né? Uhum. Desde aquela pessoa ali que pede esmola na rua, que para comprar uma lata de óleo está pagando o imposto, mesmo que ela está recebendo a esmola, mas ela vai comprar ali uma lata de óleo, vai comprar um ovo, vai comprar um pão, ela está pagando imposto. Isso. Até ao cidadão mais rico da cidade. Então, esse recurso que ele retorna para o município para trazer benefício para o cidadão, e nesse caso nós estamos falando aqui em saúde, nós temos que sim fazer um uso racional para garantir uma melhor saúde pública para o nosso cidadão. Vamos tirar uma dúvida aqui para quem está assistindo. Como é que funciona as unidades básicas de saúde? Qual é a finalidade delas e como é que funciona? Olha, eu digo que a atenção primária à saúde, e aqui, como nós estamos falando para profissionais de saúde e não profissionais de saúde, Isso. E lá na região o pessoal fala muito no postinho de saúde. Certo. Né? Ela é a porta de entrada para o serviço público de saúde. Primeiro, através dos agentes comunitários de saúde, que são peças fundamentais para as estatísticas e informações da saúde. São através deles que nós conhecemos toda uma região de saúde, conhecemos o número de habitantes daquele determinado bairro, daquela determinada localidade, conhecemos o número de crianças, de idosos, de mulheres, enfim, informações que nos dão subsídio para implantação de novas unidades ou não, ou novas equipes naquela mesma unidade. Então, a atenção primária à saúde como porta de entrada,
ela trabalha, além do agente comunitário de saúde, ela trabalha com médico, com enfermeiro, com dentista, com técnico de enfermagem, com auxiliar administrativo, com atendente de farmácia, com vacinador, equipe de limpeza, ou seja, toda uma equipe multidisciplinar, um auxiliar de saúde bucal, que auxilia os dentistas, toda uma equipe multidisciplinar para garantir, principalmente, uma saúde preventiva. Perfeito. E nós temos um grande desafio. Eu digo que ao longo desses 13 anos, eu observo que nós temos uma boa parte da população que aprendeu a importância do postinho de saúde, a importância dessa medicina preventiva, mas nós temos ainda um outro grande desafio, que é trazer aquela população que ainda tem aquela cultura hospitalocêntrica para entender essa importância desse modelo de atendimento, né? Que é poder conhecer a família. O nome já diz, Programa Saúde da Família. É você ter uma equipe multidisciplinar que conhece a saúde, a sua saúde, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, que conhece a realidade daquele bairro, que dá atenção, dá a primeira atenção àquela população. Então, nós ainda temos, como eu falei, essa pequena parte que diz assim, olha, eu não vou no postinho porque eu só vou quando eu estou doente. Não, o postinho é para você ir quando você não está doente. Não tá doente. O hospital que é para quando está doente. E quando está doente também. Né? Existe dois momentos. Né? Você tem o atendimento preventivo, mas você também tem um atendimento que a gente chama aquela mini urgência. Né? Uma urgência mais simples. As urgências mais graves, nós temos o hospital, que é para dar esse acesso. Mas eu digo que o Brasil avançou e muito. Brumado não foi diferente, nós já estamos com 100% de cobertura populacional da atenção primária à saúde, mas ainda precisamos trabalhar com muita ação educativa, mostrando para a população a importância das unidades básicas de saúde para a rede de saúde. A rede básica de saúde são uma estrutura altamente importante para uma comunidade, né? A gente percebe assim, né? Eu trabalhando em vários hospitais, que quando tem um município que não tem uma cobertura adequada de unidade de saúde, básica de saúde, unidade de saúde da família, que as urgências nos hospitais aumentam. Né? Então, é o paciente que está em crise hipertensiva, é o diabético descompensado, né? O diabético que faz cetacidose diabética, é o paciente que infarta, porque ele não teve a cobertura adequada na unidade da família. Então, assim, todo município que tem sua cobertura adequada, na verdade, reduz custo, né? Reduz custo no hospital. E, culturalmente, a gente vê, como você falou, que uma parte da população prefere ir ao hospital, quando no hospital você deve ir quando você está com urgência ou emergência, né? E aí, quando você adentra o hospital sem estar nesse enquadramento de urgência e emergência, as pessoas que estão em urgência e emergência, que estão realmente doentes, acabam, de uma certa forma, sendo prejudicadas. Então, a gente discute muito isso também, é um avanço, né? Fazer com que, culturalmente, as pessoas deixem de procurar o hospital, né? E passam a procurar as unidades de saúde. Só vá para o hospital, de fato, quando se enquadrar em urgência e emergência. E prejudica mesmo. Quando você passa para esse campo, para a parte hospitalar, que são as urgências, aqui eu vou falar para os não profissionais de saúde, que esse paciente que ele poderia estar sendo atendido num posto de saúde, quando ele procura o espaço da emergência hospitalar, ele está competindo a vaga com pacientes graves, paciente ali que está infartado, está com dor, com AVC, enfim, inúmeras situações de urgência. Então, ele acaba competindo e nós temos que lembrar que profissional de saúde é um ser humano. Ele também chega à sua exaustão. Então, quando você trabalha num período de 24 horas, que é o período de um plantão de um profissional de saúde, ele pega aquele plantão extremamente
lotado, a chance de erros são grandes. E estresse a equipe. Estresse da equipe. Então, aquela equipe que foi montada, que foi pensada, preparada para atender o paciente grave, está atendendo aquele paciente que poderia estar lá no posto de saúde. Isso é um problema que eu digo que é ainda um grande desafio para a saúde pública desse país. Para vocês terem uma ideia, estatisticamente, de uma maneira geral, assim, né, em torno de 70% das pessoas que procuram as emergências, né, não deveriam estar nas emergências, deveriam estar em unidade básica de saúde. Apenas 30% se enquadram em pacientes que deveriam realmente procurar o hospital. Ainda aqui, uma outra uma pergunta que eu faço a todos os entrevistados aqui nesse contexto que eu vou falar agora, que é do Covid. Você teve a maioria dos que vem aqui estavam diretamente ligados à assistência, né? Todos, aliás. E você não teve na assistência direta, mas teve como secretário de saúde, né? Qual foi a sua dificuldade de enfrentar a pandemia de Covid enquanto secretário de saúde e, assim, pessoalmente isso impactou em você, na sua família? Você teve alguma história triste para contar? Porque todos nós temos, né? E aí mas a curiosidade mesmo, de fato, é enquanto secretário de saúde, quais foram as dificuldades que você teve para enfrentar a pandemia de Covid? Olha, ao longo desses 13 anos, eu digo que, sem sombra de dúvidas, o pior momento na Secretaria de Saúde, talvez... Sabe aquele momento que você chega em casa no final do dia e a sensação de que você não pode fazer nada, desespero. Olha, eu enfrentei diarreias, enfrentei dengue, várias dengues, enfrentei várias outras síndromes respiratórias, mas como a Covid, foi um negócio diferente. Uma situação extremamente desesperadora, onde lá em 2020 ninguém nem sabia como se conduzir, como que seria o trabalho. Naquele momento, nós não estávamos preparados para... E nem sabíamos o que iria acontecer. Né? Lá na época, por exemplo, nós paramos todo o serviço, ficou apenas o hospital e os postos de saúde, o serviço de saúde em geral, né? Depois se viu a necessidade de se criar uma UPA, né? Na época nós tínhamos uma UPA, né? Seria uma UPA normal. Na época nós tínhamos solicitado uma mudança de finalidade, essa UPA virar uma policlínica. Na fase de implantação da policlínica, vem a Covid. Nós suspendemos a criação da policlínica e criamos o pronto-socorro Covid. Ainda muito, digamos assim, engateando. Eu lembro que tinha dias que atendia 1 paciente, 2 pacientes. Falei, olha, isso aqui não acho que isso aqui vai chegar naquela confusão toda que a gente enxerga que a gente assiste na televisão, não. Foi, até que chegou o momento de atender 150, 200 pacientes por dia, acabar perdendo pacientes, pessoas conhecidas, uma situação de que o cidadão falecia, um familiar não podia nem velar. Então, momentos terríveis. Né, de chegar ao ponto de nem a UPA, na época, você se lembra disso? Suportar aquela demanda. As UTIs já não aguentavam mais, foi quando nós tivemos aquela ideia de implantar uma UPA Covid no hospital, isolar uma área. E eu digo para você, doutor, eu superei e atravessei aquele momento porque nós tínhamos um prefeito, lá em Brumado, que é o doutor Eduardo Vasconcelos. Eu digo, para mim, é um segundo pai que eu tenho, uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração, um imenso respeito, uma pessoa que eu aprendo dia a dia com ele.
ele foi quem nos deu toda a capacidade e deu todo o suporte para que a gente pudesse enfrentar aquela pandemia. Porque abrir uma UTI como nós abrimos, me lembro como se fosse hoje, dia 1º de abril de 2021, né? Foi o pior ano da pandemia, pelo menos lá para a gente, né? Foi a partir de janeiro, fevereiro de 2021, foi quando começaram a aparecer inúmeras mortes. No dia 1º de abril de 2021, nós conseguimos abrir, em tempo recorde, diga-se de passagem, uma UTI Covid, que pôde salvar inúmeras vidas, como a UPA também salvou. Não pode deixar de relembrar a importância que foi a UPA Covid, relembrar os profissionais que se colocaram à disposição, porque na época também foi uma dificuldade encontrar profissionais. Alguns tiveram que se afastar pela idade, por problemas de doença de base, né? Uhum. Outros não quiseram ir por medo, e nós não podemos deixar de lembrar dessa turma que falou, não, estamos aqui, vamos enfrentar, vamos assumir a UPA, a equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que fizeram um brilhante trabalho também durante a pandemia, os profissionais os condutores de ambulâncias, né? São pessoas também que têm a sua importância nesse processo. O pessoal da aviação também deu todo um suporte, enfim. Eu digo que eu consegui atravessar aquele momento porque, além de ter o prefeito dando todo o suporte financeiro, a confiança no nosso trabalho, eu me cerquei de grandes profissionais, de grandes seres humanos que nos ajudaram a vencer aquele processo. E como funciona lá, você enquanto gestor, enquanto secretário de saúde, como é que funciona a rede hospitalar lá em Brumado? Olha, doutor, a nossa rede hospitalar já vem avançando ao longo desses últimos 20 anos. Né? Lá em 2005, nós tínhamos um hospital com pouco mais de 1.500 metros quadrados de área construída. Hoje nós chegamos a mais de 7.000 metros quadrados de área construída. E em 2017, você sabe muito bem, mais precisamente, dia 21 de dezembro de 2017, nós inauguramos 2 UTIs, 10 leitos de UTI adulto e 10 leitos de UTI neonatal. Eu digo que foi uma virada de chave na saúde, digamos, na média e alta complexidade hospitalar do nosso município. Porque até aí, boa parte dos nossos pacientes eram encaminhados para aqui, para Vitória da Conquista, encaminhados para Salvador, Itabuna, tudo via regulação. A partir do momento que chega esse serviço de alta complexidade, nós passamos a realizar cirurgias que não eram realizadas lá, as internações nas UTIs. Então, a complexidade do hospital, ela dá aquela guinada, aquela virada de chave. Então, isso não só para Brumado, mas como para toda a região de saúde. Eu estou falando aqui de 20 municípios, de uma população de mais de 400 mil habitantes, facilitou muito o acesso, né? Diminui a distância. Você imagina uma ambulância que sai de uma cidade, vamos dizer, Macaúbas, está a mais de 200 quilômetros de Brumado, para vir para Vitória da Conquista, você encurta aí 140 quilômetros. Se a gente falar em vai e volta, nós estamos falando em praticamente 300 quilômetros a menos. Você encurta a distância, tempo, desgaste do paciente, desgaste da equipe. Então, a nossa rede hospitalar, ela teve essa mudança, vem crescendo, o município vem ampliando a oferta de novas cirurgias. O município hoje conta com um serviço de ortopedia que resolve praticamente 100% do serviço. O município conta hoje com um serviço de urologia que atende também praticamente 100% da nossa demanda. Nós temos um serviço de otorrino, também atende praticamente 100% da nossa demanda. Aí nós temos o serviço da cirurgia geral, também atende
praticamente 100%. Então, na obstetrícia, o paciente prematuro, que era aquele desespero para transferência, então só o fato de ter um UTI neonatal do lado, isso... E Brumado, hoje, o Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, ele tem um grande diferencial na maternidade. Hoje, 65% dos partos realizados em nossa unidade são partos normais. Olha só. Detalhe, parte desses partos, né, nós temos lá aproximadamente 900 partos por ano. Desses 900, 65% dos partos normais. Se a gente retirar os partos do ambulatório de alta complexidade, de pré-natal de alto risco, que nós temos um pré-natal de alto risco, então esse paciente, essa gestante automaticamente ela vai fazer a cesariana. Se a gente retirar esses partos da contagem, o nosso índice de parto normal lá chega a 80%. Perfeito. Então, a maternidade de Brumado, com a chegada da UTI neo, com a implantação do enfermeiro obstetra, que foi outro fator de extrema importância, nós conseguimos melhorar o nosso índice. Lá em 2010, quando iniciamos, essa conta era inverso. Eram 20% de parto normal e 80% de cesariana. Então, eu digo que o Hospital de Brumado ele está no caminho certo, é uma referência regional e talvez até estadual. Viu? Brumado hoje conta com a equipe multidisciplinar que faz a diferença no atendimento. Sim. Eu digo que Deus olhou e falou assim, olha, você vai ser gestor de saúde, vai assumir a Secretaria de Saúde e eu vou lhe dar a melhor equipe possível para você fazer a diferença na saúde pública do seu município. E eu posso bater no peito e dizer que eu tenho uma das melhores equipes que a Bahia já viu. Perfeito, parabéns à equipe de Brumado. Eu faço parte lá, né? Me sinto honrado. Ó, agora eu vou fazer uma pergunta que eu sou suspeito, né? Fale um pouco aí, né, na sua visão de secretário, do sistema SAMU 92. Faz parte da sua gestão. Para mim, é um serviço que faz a diferença, que atua sob morte evitável. Né? E como é que é o 92 lá em Brumado? Olha, é um setor que eu digo que é de extrema importância para a saúde pública. Eu me lembro que antes do SAMU 92, e você faz parte da história do SAMU 92, Brumado inaugurou o SAMU 92, mais precisamente em setembro de 2010. Eu fui lá. E eu não o conhecia, também não era secretário na época, mas eu me lembro, já trabalhava em Brumado, você foi quem deu o curso. Eu fiz o treinamento inicial do SAMU 92, eu me lembro. Não era secretário ainda não. E antigamente quem fazia o resgate na rua, na melhor das intenções, fazia o que podia com o que tinha na mão, eram as funerárias, né? As funerárias lá tinham as ambulâncias que davam suporte para o trabalho deles e buscavam as pessoas, a população ligava para buscar. Ligava para funerária, fazia o papel do 192. Fazia o que podia ser feito. Então, né? fazia o melhor que podia com o que tinha na mão. Então, a chegada de um serviço onde você tem um médico preparado, um enfermeiro, um técnico de enfermagem para fazer um resgate com toda a segurança, entregar o paciente muitas vezes já estabilizado para a equipe do hospital, isso foi uma vitória tremenda para a saúde pública desse país. Né? Então, o Brumado não foi diferente. Nós temos uma equipe diferenciada. No ano de 2022, nós conseguimos até ampliar a nossa equipe. Hoje nós temos lá 2 reguladores. Isso facilita o acesso à população, porque antes de 2002 a gente tinha muita reclamação, o paciente ligava, aí chama, porque o 192 ele não dá ocupado, ele continua chamando. Exatamente. Então, na cabeça da população, o SAMU 92 não está atendendo. Mas ele não atende porque estava em outra chamada. Então, com a chegada desse novo regulador, isso facilitou o acesso, facilitou a chegada da ambulância o mais rápido possível nas ocorrências.
Eu digo sempre que quem sabe da importância do sistema SAMU 92 é quem precisa, né? Quem precisou ligar, houve a sirene chegando, né, sabe da importância do 92. E é uma turma que muitas vezes enfrentam situações até de risco. Isso. Né? Muitas vezes as pessoas não enxergam, mas o SAMU 92, quando acontecem troca de tiros, por exemplo, em locais perigosos, é o SAMU 92 que vai lá para salvar a vida daquele cidadão, entrando em áreas que muitas vezes nem a polícia entra, nem o Serviço de Segurança Pública entra. É esse time do SAMU 92 que faz a diferença nesse momento. Exatamente. Agora eu queria falar de um tema mais light, que eu pergunto a todo mundo aqui. Qual é, quando você não é secretário de saúde, qual é o seu hobby? Eu já sei a resposta, mas quem está assistindo aqui não sabe. Olha, já gostei muito de uma bolinha, mas o corpo não permite mais. E meu hobby hoje é o pedal. Eu digo que é meu psicólogo, é minha terapia. Minha esposa brinca comigo, mas vai pedalar, não é possível, fica esse tempo todo. Eu falo assim, olha, eu te garanto que meu pedal sai mais barato do que uma terapia com um psicólogo e a conta da farmácia. Brincadeiras à parte, eu digo que, assim, eu acho que cada cidadão tem que buscar o que ele se sente bem. E eu encontrei na bicicleta essa harmonia, esse prazer, né, de poder sair com um grupo de amigos e voltar para casa com outro astral, com vontade de trabalhar, com vontade de cuidar da família, das crianças. Eu tenho 2 filhos pequenos que exigem também um pouco de atenção e eu digo que foi nesse esporte que eu... Você pedala cedo, né? Pedalo cedo. Já te liguei cedo. Falei, Cláudio, não tem problema ligar às 5 horas da manhã, não. Quem tá acordando? Pode me ligar 4h30, 5 horas da manhã que eu já estou de pé. Já tá de pé, já liguei, você já estava pedalando já. Aí você anda ali indo para Rio de Contra, como é que é, Cláudio? Aí, tem vários... Lá são vários roteiros lá, tem muitos locais para pedalar. Bons de pedalar. E essa época do ano é a melhor, né? Que para chupar um buque. Verdade. Chupa no mato lá e... que legal. Chupando um burro. Tá vendo? Bem, eu queria finalizar o podcast, assim, eu sempre finalizo dizendo para o convidado falar uma frase para quem está assistindo. E eu queria que você usasse aquela câmera ali, né? E falasse alguma coisa focado no atendimento, né? Quem é que deve procurar o posto de saúde, aproveitando aquela deixa nossa, quem é que deve procurar a emergência hospitalar? Essa é a minha sugestão de fala. Olha, eu vou repetir um pouco do que eu disse durante a entrevista. Eu quero aqui fazer um convite para a nossa população que conheça a unidade de saúde do seu bairro. Faça uma visita, procure o enfermeiro, procure o médico, procure o dentista, conheça a realidade, quais são as dificuldades dessa equipe, entenda com eles qual que é o verdadeiro papel da atenção primária à saúde, do postinho de saúde, que é como as pessoas conhecem. Vamos valorizar o que é nosso, porque o posto, ele não é do prefeito, não é do secretário de saúde, ele é daquela localidade, é daquela população referenciada. Então, eu digo que nós precisamos valorizar esse equipamento público e deixar a unidade hospitalar para quem de fato precisa, para o paciente grave. Nós precisamos aprender a diferenciar para onde que eu devo ir no serviço público de saúde. E esse papel, doutor Sandro, a gente só consegue mudar através da educação. Perfeito. E aqui eu não posso deixar de falar da minha cidade, da minha querida e amada terra Brumado, que hoje nós estamos com 34 escolas em tempo integral. Sim. Eu acho que o único local capaz de transformar a sociedade, de educar a sociedade, de dar a melhor condição de vida para o cidadão é através da educação. E lá, a nossa gestão, capitaneada pelo prefeito Eduardo Vasconcelos, a gestão Educar para Libertar, tem feito a diferença no serviço público.
E é através da educação que nós podemos mudar essa sociedade. Pronto. Cláudio, muito obrigado por estar aqui no podcast Tirando o Jaleco, né? Tá adequado, foi muito bom, né? Agradeço a participação de todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.